você me ignorou. Nayara Azevedo, sim, já nos aplicativos de música. Jornal do Almoço. Oferecimento. Facta. Receba dinheiro na sua conta sem sair de casa. Ligue agora. Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Jornal do Almoço no dia mais frio do ano no Rio Grande do Sul. Mais de 20 cidades com temperaturas negativas. Teve geada de norte a sul. Em Erechim, a mínima foi de 0 graus. Aliás, a região norte congelou. Lagoa Vermelha, por exemplo, fez menos 2 graus. A gente tem imagens de Santa Rosa. A região noroeste também sofre com o frio. Em Santa Rosa, a mínima ficou em 3 décimos negativos. Mas claro que é na Serra que o friozão foi mais rigoroso. Olha aí, Canela. A mínima do estado foi registrada em Canela, menos 2,3 décimos. Porto Alegre tem sol nesse que é o dia mais frio do ano na capital. Mínima de 4 graus e 6 décimos. E esse frio chegou à capital ao mesmo tempo em que o número de mortes da Covid-19 atinge um marco muito triste. 100 pessoas perderam a vida na cidade por causa do coronavírus. E cresce a preocupação com o número de pacientes internados em UTIs na região metropolitana. E esse fim de semana é especial para a memória dos gaúchos. Faz 40 anos que João Paulo II visitou o estado. Nós vamos relembrar as celebrações, a emoção dos gaúchos e ver trecho dos bastidores da visita do Papa, que virou santo. Você tem alguma foto daquela época? Manda para o nosso WhatsApp para a gente mostrar aqui. Manda foto também do frio. Agora são 12:02 e o Jornal do Almoço está começando. Nós começamos esse Jornal do Almoço com um dado preocupante, muito triste aqui em Porto Alegre. Nós chegamos a 100 mortes por Covid-19. A capital continua sendo a cidade que mais preocupa no número de mortes em todo o estado. Olha aqui os dados que foram enviados para a gente pela Secretaria Municipal da Saúde. Temos confirmados 3.724 casos. Os recuperados são 1.309 e já são 100 pessoas que perderam a vida em função do coronavírus na capital. A confirmação da 100ª morte foi feita pela Prefeitura de Porto Alegre na noite desta quinta-feira. A paciente era uma mulher de 61 anos que estava internada no Hospital São Lucas desde a última terça-feira. O número de pessoas internadas com Covid-19 nas unidades de terapia intensiva de Porto Alegre aumentou 20% em apenas 2 dias, 48 horas. O repórter Tiago Guedes tem mais informações para a gente. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Cristina. Pois é, falando em números, então, lembrando sempre que são números de pessoas lutando contra o coronavírus em estado grave nas UTIs aqui da capital, número de pessoas lutando pela vida, viu? 2 dias atrás, na terça-feira, então, eram 137, na quinta-feira já eram 164 adultos internados em estado grave em UTI aqui na capital. Isso quer dizer que a cada 4 leitos que tem disponível na capital de UTI, 1 tem paciente com coronavírus. O cenário é pior em alguns hospitais que são referência, viu, Cristina? O Conceição, por exemplo, esta manhã estava com 92% dos leitos de UTI ocupados. São 75 leitos no hospital e 69 ocupados, 42 com pacientes de casos suspeitos ou casos confirmados de coronavírus. O Clínicas também está com ocupação alta, 85% dos leitos adultos de UTI, sendo que dos 132 leitos, então 112 estão ocupados e mais da metade, 63 com casos confirmados de coronavírus. Também na rede privada tem taxa alta, é o caso do Moinhos de Vento, 59 leitos de UTI disponíveis, sendo que 53 estão ocupados, 23 com pacientes de casos suspeitos ou casos confirmados de coronavírus. Segundo a mais recente projeção da Secretaria Municipal de Saúde, se a gente continuar nesse ritmo que está, o avanço da pandemia, a cada 2 semanas vai dobrar o número de internações aqui na capital. E não é difícil a gente fazer uma conta. A média hoje são 7 pessoas internadas por dia por causa do coronavírus. Nós vamos agora ouvir uma avaliação do secretário municipal de saúde, o Pablo Stimmer. Ele falou essa manhã com a gente sobre o avanço da pandemia e o momento que a gente está vivendo. Vamos ouvi-lo. A curva de leitos de UTI está exatamente como previmos lá no início do mês
e por isso precisamos adotar aquelas medidas de restrição. O que nós temos observado é que o distanciamento social não tem correspondido à necessidade para frear o sistema, né? Embora a gente tenha reduzido atividades econômicas, isso tenha tido um impacto importante na circulação de pessoas, ainda não parece ser o suficiente para a gente frear o crescimento da ocupação de leitos. E se nós continuarmos nesse ritmo, ainda na primeira quinzena de julho esgotaremos um novo limite, né? Um limite em que há uma pequena perturbação do sistema e passaremos a comprometer o funcionamento do atendimento às demais condições também. Esse foi o secretário municipal de saúde aqui de Porto Alegre, o Pablo Schimmer, falando sobre a situação, a ocupação dos leitos de UTI aqui na capital. Agora a gente vai falar com a colega Joyce Horich, que também tem informações sobre a ocupação, a situação de outros hospitais aqui na Grande Porto Alegre, região metropolitana. Boa tarde, Joyce. Isso, boa tarde, Tiago, boa tarde a todos. Olha, depois de anunciar aí o cancelamento das cirurgias eletivas, o município de Canoas informou ontem ao governo do estado a impossibilidade de receber novas internações em leitos de UTI SUS. E não é pela falta de leitos, mas sim pela falta de medicamentos analgésicos, problema que a gente já vem falando aqui no Jornal do Almoço ao longo da semana. Então, 8 leitos foram bloqueados na cidade e ontem o prefeito Luiz Carlos Busato, inclusive, divulgou um vídeo em uma rede social falando sobre essa preocupação que não é só de Canoas, mas também de outros municípios. Vamos ouvir. Comunicamos essa tarde, o governo estadual, a impossibilidade de receber novos pacientes nas nossas UTIs. Por isso, bloqueamos 8 leitos hoje à tarde, em virtude da falta de medicamentos analgésicos que são essenciais para esses internamentos. Esse é um problema que se repete em outros municípios. Nós temos alertado isso há 3 semanas. Acionamos o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, comunicamos o Estado do Rio Grande do Sul, acionamos o Ministério da Saúde para buscar as providências. Tenho buscado ajuda de senadores, deputados federais para aumentar a pressão junto ao Ministério para a liberação dos medicamentos. Esses fatos demonstram a gravidade da situação. O nosso sistema está entrando no limite, estamos com falta de remédios, daqui um pouquinho estaremos com falta de leitos. Se não houver uma conscientização da população, respeitando as normas de distanciamento, uso de máscara, não sair de casa, infelizmente terão que ser tomadas atitudes mais enérgicas nesse momento. Olha, o Ministério Público Estadual diz que acompanha de perto essa situação junto à Secretaria Estadual da Saúde e também ao Ministério da Saúde. Eu procurei também o Ministério Público Federal hoje pela manhã, mas até o momento ainda não tive retorno. E em relação ao governo estadual, o governo diz que, na verdade, a atribuição é dos próprios hospitais, da compra desses medicamentos, mas diante de uma dificuldade generalizada em todo o país para conseguir adquirir esses remédios, o Ministério da Saúde prometeu, então, sim, fazer uma aquisição emergencial. Inclusive, na última terça, a Carolina Bahia falou sobre isso aqui no Jornal do Almoço. Enquanto isso, a Central de Regulação de Leitos Estadual vai ter que procurar aí vagas, então, em outros hospitais, já que agora em Canoas foi anunciado, né, que os leitos já estão totalmente ocupados, né? Então, não podem mais receber novos pacientes. Situação parecida também em São Sebastião do Caíque. Dos 5 leitos para a Covid-19 na cidade, teve 2 leitos bloqueados também pela falta de medicamentos. Cristina. Ok, Joyce, obrigada pelas suas informações. Bom, essa manhã, a secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, disse que hoje o principal problema que nós enfrentamos aqui no estado é justamente isso que falou a Joyce, a falta de medicamentos nos hospitais. Carolina Bahia, o Ministério da Saúde tinha prometido resolver essa situação. E esse é o tipo de situação que não dá para esperar, né, Carolina?
Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos. Claro que não, Cristina. E o Ministério da Saúde foi alertado para esse problema já faz algum tempo. O Conselho Nacional de Secretários da Saúde encaminhou há mais ou menos umas 2 semanas ao Ministério da Saúde uma lista completa com a falta desses medicamentos, com a identificação por estado. Nós, inclusive, trouxemos essa notícia aqui em primeira mão no Jornal do Almoço. E o Ministério da Saúde prometeu fazer um pregão nacional aqui no mercado interno para comprar esses medicamentos e atender as questões, os estados com questões mais urgentes e também fazer uma pesquisa no mercado internacional para a compra desses medicamentos, quem sabe fora do Brasil. A grande questão é que aqui no mercado interno os preços ficaram muito elevados e o Ministério ainda não sabe nos informar e nem mesmo a Procuradoria-Geral da República se o problema é falta de medicamento mesmo, quer dizer, houve uma procura tão grande que a nossa indústria não está dando conta, ou se há uma questão de preço muito elevado e algum tipo de especulação nesse mercado. É por isso também que o Ministério Público foi chamado para participar de todo esse processo. Até agora, o Ministério da Saúde prometeu, anunciou, conversou com secretários, mas de prático ainda não chegou o medicamento no estado. E esse é o Ministério da Saúde, que é sob a responsabilidade de um general interino, conhecido pela eficiência na logística. A gente espera que resolva logo, né, Cristina? Com vocês aí. Exatamente, vamos esperar, né, Carolina? Obrigada, boa tarde para você. Bom, a situação está ficando cada vez mais difícil, como a gente está mostrando, né? Faltam medicamentos, aumentam aí o número de pessoas que precisam de UTIs. É uma situação muito delicada. Chegamos a 100 mortes em Porto Alegre. Gente, nós queremos aqui, inclusive, nos solidarizar com todas as famílias aí dessas pessoas que perderam a vida. Realmente é lamentável que a gente tenha atingido esse número com todos os cuidados, né, Túlio? Como é que você está vendo aí toda essa situação, Túlio? Cris, com muita preocupação, viu? A gente está acompanhando isso desde o começo, desde que as primeiras notícias surgiram lá na China, né? E eu tenho ouvido alguns argumentos que eu queria aqui contestar. Um deles é que o que diz o seguinte: nos disseram lá atrás, no começo da pandemia, que se a gente fizesse tudo direitinho, daria tempo para preparar o nosso sistema de saúde e aí depois, né, a vida podia seguir normalmente. Tem muita gente dizendo isso agora e é compreensível. Pô, nos pediram lá atrás para fazer o sacrifício, tiveram 100 dias para preparar os hospitais. Cadê? Bom, cadê? Algo foi feito. Fizeram o suficiente? Não. Mas mesmo assim, tudo isso tem um limite. Preparar o sistema de saúde não significa ter uma UTI para cada habitante do Rio Grande do Sul. A gente só vai superar essa se todo mundo fizer a sua parte. Olha, eu me lembro de Nova York, a cidade talvez mais rica do mundo, colapsou o sistema de saúde. Milão, na Itália, outra cidade riquíssima, colapsou o sistema de saúde. Porto Alegre ainda não. Por quê? Porque nós estamos aqui conseguindo, de uma certa forma, fazer a nossa parte, que é aquilo que todo mundo já sabe, que a gente fica repetindo. Manter o isolamento social, quem puder ficar em casa, álcool gel, máscara, etiqueta respiratória. Nessa hora de tensão, é muito comum a gente botar o dedo em riste e procurar um culpado. Aí é o governador, é o prefeito, é a mídia, é o Bolsonaro, é o ministro. Não. A gente talvez deixe para ver as culpas depois e agora a gente tinha que pensar na solução. E ela é uma solução coletiva. Governador, prefeito, presidente não fazem mágica. Não dá para ter uma UTI por cidadão do Rio Grande do Sul. Por isso, cada um tem que fazer a sua parte até que isso tudo passe. E vai passar. Bom fim de semana, abraços, até segunda. Até segunda, Túlio. Bom fim de semana para você também. Gente, agora vamos falar um pouquinho aí do frio. E que frio, né? O Rio Grande do Sul congelou, gente. Tivemos aí a temperatura mais baixa do ano em diversas cidades. E não foi por falta de aviso, né? Porque o Marco vinha alertando durante toda a semana que a gente ia chegar nessa situação também, né, Marco? É isso, Cris. Eu falei a semana toda. Na sexta-feira as temperaturas caíram demais, né? Despencaram. Vamos ver aqui uma tela, então, porque a nossa competição tá acirrada. O Rengueia Cusco, vamos ver como ficou hoje, então, né? Com as mínimas, tudo negativa, gente. Ó, Vacaria teve um termômetro, Cristina, que é um termômetro agrícola, que registrou menos 3,2. Mas a temperatura do INMET lá é de 0,7. Eu coloquei aqui esse 3,2 porque ele existiu em um determinado lugar. Mas quem leva o troféu mesmo hoje
são esses dois municípios, Canela com 2,3 negativos e Bom Jesus, que foi atualizado agora há pouquinho, também chegou nessa temperatura. Isso aí. E temos também Lagoa Vermelha e Caxias do Sul com temperaturas bem baixas. Agora é tanto frio que hoje eu tive que preparar um bônus do Renguear Cusco, porque só uma tela não deu para colocar todo mundo. Olha só a quantidade de cidades que tiveram temperaturas de 0 ou abaixo de 0, ou seja, foi frio para tudo que é lado e não foi só lá na Serra, não. Tem cidade da Campanha, cidade do noroeste do estado, no norte. Ou seja, todo o Rio Grande do Sul está geladinho. E olha o material que eu preparei para vocês verem como ficou o dia hoje aqui no Rio Grande do Sul. Campos cobertos de gelo por todo o Rio Grande. Em Cruz Alta fez só 1 grau e teve uma névoa congelante no horizonte. Até os carros ficaram congelados em Passo Fundo, onde fez só 2 graus. Em Santa Rosa, a sexta-feira começou como um típico dia de inverno, com 3 décimos abaixo de 0. Nessa época, até os bichos sentem frio. No zoológico de Gramado, macacos que foram resgatados de traficantes de animais e vieram de Manaus estão num lugar climatizado, a 25 graus. Um luxo, né? Tudo para não estranhar muito. E teve estratégia especial para tirar a friaca do casal de onças pintadas que vive no local. Os veterinários colocaram pedaços de carne em uns brinquedinhos. Elas não quiseram ficar dormindo, não. A fome e a gula são maiores que o frio. Que medo que dá de ver essas onças aí, que estão famintas, né? E até os animais sentem, né? Esse friozão até todo. Sentem. E eu sou assim também, gente. Eu posso estar com frio, mas olha, se a barriga estiver roncando... Vamos pra Serra, então, pra ver como tá lá, Cris. Pois é, quem é que entra lá ao vivo pra gente? Rodrigo Cordeiro. Como é que tá esse frio por aí, Rodrigo? Oi, Cristina, oi, Marco, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo. Bem intenso, viu, Cris? Bastante intenso. Ontem a gente participava ao vivo do Jornal do Almoço com 7 graus em Caxias do Sul. Hoje essa temperatura caiu, faz 4 graus nesse momento. Pelo menos tem um solzinho agora que ameniza um pouco essa sensação de frio. Mas mais cedo não estava assim, não. O cinegrafista Eliezer Falcão percorreu as ruas do centro da cidade. A gente tem imagens para mostrar para vocês de uma densa neblina sobre a cidade que aumentava essa sensação de frio durante a manhã. A temperatura mínima registrada hoje aqui em Caxias foi menos 1,8 grau. Vamos agora girar por outras cidades da região. Vamos até a região das Hortênsias. Por lá, os campos ficaram bem branquinhos por causa da geada. O gelo também acabou sendo depositado nos carros que estavam parados nas ruas. Essas imagens são do Gerson Sorgetes, de Gramado. Já ali no ladinho, em Canela, fez menos 2,3 graus durante a madrugada. Ainda mais um pouquinho, andando mais um pouquinho pelo estado, sim, vamos a São Francisco de Paula. Lá as plantas congelaram e apesar de todo esse frio, o dia até começou com céu azul, como dá para ver no fundo das imagens feitas pelos nossos colegas, o Antônio Valente e a Aline Ecker, do Jornal Pioneiro. Em Bom Jesus, às 7h30 da manhã, o termômetro de rua marcava menos 2 graus. O amigo aí, ele quis guardar uma recordação desse dia gelado, mas foi bastante corajoso colocando a mão aí no gelo que estava no vidro do carro. As imagens foram enviadas pelo Alex Boeira e pelo Stefano Cardoso. Andando mais um pouquinho, vamos a São José dos Ausentes, onde fez menos 1,8 grau hoje. A geada também deu as caras e pintou todos os gramados de branco. O registro é da Adriane Velho e também do pessoal da Secretaria de Turismo. A região dos Campos de Cima da Serra é considerada uma das mais frias do estado e faz jus aí a esse título, porque das cidades mais geladas hoje no Rio Grande do Sul, 3 ficam nessa parte do estado. O Marco Matos é caxiense, eu quero saber se tu tá com saudade desse frio aqui da cidade, Marco. Então, Cris... Pois é, só de ver essas imagens, Rodrigo, olha como ele ficou aqui no estúdio, olha só, de pala. Com o apoio da Cristina Rosolin, gente, que me trouxe aí hoje esse presente aqui ó, no Jornal do Almoço. Olha o jeito que eu fiquei. Fiquei bonito, Cris. Lindo, de pala, de boina. E realmente tem que enfrentar o frio assim, né, Marco? Gaúcho que é gaúcho não se mixa pro frio. Pois é, adorei. E olha só, quero mostrar pra vocês que não foi frio só na Serra. Em todo o estado tá muito frio. Então vamos rodar aí imagens pra vocês de Pelotas, onde hoje o PR Chile fez essas imagens incríveis desse amanhecer gelado por lá. Fez só 5 graus. De Pelotas, vamos para Erechim, porque por lá a temperatura mínima foi de 0 grau, a menor do ano até agora na cidade.
E de Erechim a gente vai dar um pulinho lá no Alegrete, onde fez 0,1, menor temperatura do ano por lá também. Teve até um pouquinho de geada lá no Alegrete, pertinho da fronteira, Cristina. Mas esse frio, apesar de, né, gerar todas essas imagens lindas a gente vê, Cristina, ele não é só bonito, né? Ele acaba tendo muitos efeitos que não são legais, né? É verdade, né? Para quem não tem como se proteger, né, Marco? Na região dos vales, por exemplo, a procura pelos albergues cresceu nesses últimos dias aí com essas baixas temperaturas. Por isso a gente quer ir até lá conversar agora com a Francine Rabuski, porque a Prefeitura de Santa Cruz do Sul, inclusive, está estudando ampliar as vagas tão necessárias nesse momento, né, Fran? Boa tarde para você. Oi, Cris. Oi, Marco. Muito boa tarde para vocês. É isso mesmo, afinal de contas, né? Nada melhor do que poder dormir numa cama quentinha, do que poder se esquentar aí com uma comida boa, de qualidade. Então, pensando nisso, em oferecer para quem não tem condições, é que o albergue municipal daqui de Santa Cruz vai ofertar novas vagas. Vão ser 12 novas vagas. Hoje, a estrutura atende...